Muito bem, senhoras e senhores, vamos continuando. Eu tô ouvindo o programa. Ouvindo? Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Muito bem, senhoras e senhores. Este é o programa Hora Extra comigo, Márcio Edson, e do outro lado dos vidros mágicos dos estúdios de Walt Disney tem ele, Oxler. E aqui a gente continua o programa. Lembrando que agora a gente chama o quadro, orgulhosamente, chama o quadro A Frase do Dia, que inclusive está no YouTube e agora também está na página do Facebook do programa, tá certo? Então você vai lá no Facebook, se você tiver Facebook e tal, quiser ouvir as frases, então diariamente estamos postando lá no Facebook e também tem no YouTube. Se você perdeu algumas frases do dia, você pode procurar lá no YouTube. E eu acho que a partir da semana que vem, né? Aliás, da semana passada, né, Guzula? Ah, então foi a partir da semana passada que começamos a publicar no Facebook. Bom, é isso aí. Vamos chamando então a frase do dia com Michele Min. Ela que é lá do Condado de Santa Fé, na província, no norte da província do Paraná. Ela também tem um site, www.razãodavida.com. Vamos então à frase do dia. Frase do dia. A frase do dia. A frase do dia com Michele Mi. É com você, Michele. Beleza? Cadê a Michele? Alô? Michele. Oi, Márcio. Tudo bom? Tudo bem. E você? Como é que você tá? Maravilha. Bacana. Mais uma vez aqui iniciando a semana, inclusive a última semana aí do mês de maio, né? É, última semana. Semana que vem já estamos aí num novo ciclo, novo mês. Certo. É sempre um prazer estar aqui contigo nesse quadro A Frase do Dia. Show de bola. Então, como eu combinei com você e com os ouvintes aí, eu vou continuar falando hoje do tema que eu falei sexta-feira. Maravilha. Que é analogias, né? Que eu tava falando da semelhança que existe aí entre o átomo, o sistema solar e também o ser humano, né? Legal. Tava fazendo essas comparações, inclusive bem profundas mesmo, né? A gente só tá dando um adendo mesmo aqui, só para todos refletirem nessa semelhança que eu quis mostrar. Entendi. Então, eu encerrei falando, só vou recapitular um pouquinho, né? Vai lá. Eu falei, por exemplo, que tem uma parte totalmente ignorada, né, quanto à sua funcionalidade, mas que sem ela nenhum dos três elementos, o átomo, o sistema solar e o ser humano, não teriam noção de existência, né? Certo. Ou seja, não tinha importância de que eles existissem. Que no caso, os três elementos são: dentro do átomo é o nêutron, certo. Dentro do sistema solar é a luz, e dentro do ser humano é a consciência. Ou seja, se não tivesse a consciência, não teria importância, nada teria importância de existir, né? Sem dúvida. E são exatamente estes três elementos, né? Nem o átomo, nem o sistema solar e nem o ser humano era nada e não teriam importância de ser. Então, são eles que dão sentido, no caso, né? Legal. Eles que dão sentido a todo o sistema. Aquilo que eu falei, a consciência dá sentido para o ser humano, o nêutron dá sentido para o átomo e a luz dá sentido para o sistema solar. Certo. Né? É um pouquinho complexo, mas a gente vai... Vamos lá. Vai indo certinho. Por quê? Aí. Justamente porque é como se eles fossem a consciência da coisa. Porque, por exemplo, a gente tem exatamente a teoria dos opostos. Como os prótons, que são as cargas positivas, né? Que é o oposto dos elétrons, que são as cargas negativas dentro do átomo. Tem as estrelas e os planetas dentro do sistema solar e o espírito e a carne, no caso, dentro do sistema do ser humano. Que eu sempre digo, a carne é como se fosse o negativo, porque a gente sabe que a carne morre. E o espírito é como se fosse o positivo, justamente porque a vida já é própria dele, são duas existências antagônicas. Ou seja, como eles são opostos, nós produzimos a consciência. Entende? E sem consciência,
nenhum dos dois teria importância de ser. É uma coisa bem profunda, mas muito interessante para a gente aprofundar aí no entendimento, Márcio. Com certeza. Então, a existência verdadeira e a simetria perfeita dentro do átomo seriam os nêutrons com os prótons e sem os elétrons. Certo. Entende? Seria uma simetria perfeita. Um átomo constituído só de prótons e nêutrons não reagiria com nada e não chegaríamos ao elemento perfeito e eterno da coisa, entende? Então, ó, o firmamento, agora vamos mudar de cenário. O firmamento constituído só de estrelas e sem os planetas seria o mesmo. E a consciência com o espírito sem a carne também seria o mesmo. Por isso que eu digo que a simetria perfeita é a nossa consciência com o espírito, porque a consciência é eterna e o espírito também é eterno, né? Então é o que casa certinho, o casamento perfeito, né? E é óbvio que precisamos dos elétrons, né? Dos planetas e também da carne. Eu tô falando de cada cenário. Pois sem eles não teríamos a consciência de nenhum deles, ou seja, precisou, mas depois, tipo, como é que posso dizer assim? Precisa da coisa, só que, por exemplo, o que tem valor mesmo não é a parte negativa, seria a parte positiva com a consciência dele, que igual eu sempre enfatizo na parte do ser humano que eu acabei de falar, da consciência com o espírito, né? Maravilha. Então, é óbvio que nós precisamos dos elétrons, dos planetas e da carne, pois sem eles não teríamos a consciência de nenhum deles. Mais uma vez, por exemplo, a consciência produzida de todos eles, bastaria eliminá-los, que chegaríamos a uma outra fase da vida que já é uma coisa bem complexa, né? Mas que eu me atenho aí mais na parte do ser humano mesmo, para falar da consciência com o espírito. Mas eu quis mostrar aí que são 3 cenários diferentes, mas que são totalmente semelhantes. Maravilha. Certo? E nós vamos encerrando esse tema por aqui, mas numa outra oportunidade a gente vai... Vamos adentrar mais profundo nesse entendimento, tá bom, Márcio? Maravilha. Então, até amanhã. Um abração para você e para todos os ouvintes. Obrigado. Certo? Valeu-me! E amanhã, então, tem mais a frase do dia. Frase do dia. A frase do dia. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Are you ready? Do you know the difference? There is no difference.